Fala, povo, tudo bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre aquela que para mim é a resina epóxi de alta espessura mais bonita que nós temos no mercado. A resina epóxi 8000. Cara, essa resina aqui é linda. E o seguinte, eu estou chegando agora a 10 anos trabalhando com resina epóxi. Já fizemos 10 anos agora em maio, 10 anos trabalhando, testando e incentivando esse mercado. Sim, eu sou o primeiro a falar de resina epóxi no Brasil. Antes de mim, tinha poucos gringos falando e tinha o meu xará, o Adilson Bacana, falando lá dos Estados Unidos, ele que usava para revestimento superficial, também chamado de vidro líquido. Ele fazia peças lindas na marcenaria americana e ele tinha os primeiros vídeos. Mas, de qualquer forma, dentro do Brasil, você não vai encontrar nada antes de mim. Então, gostem ou não do meu trabalho, eu faço parte da história da resina epóxi no Brasil. Eu fico muito feliz por tudo que eu vejo acontecendo. E voltando para a resina 8000, essa resina eu fui provavelmente o primeiro a testá-la na prática. Primeira pessoa que a Redilize mandou para testar, assim como várias outras resinas. Eu sempre comecei os testes, fiz vários testes para eles, para trazer o feedback real do produto. E essa eu tive a oportunidade. O meu primeiro teste com ela, eu confesso para você que, apesar do resultado lindo, eu tive um transtorno. E aí de lá para cá eu sugeri, a Redilize fez alterações nela e ela ficou, não só continuou linda como era, mas agora realmente comporta espessuras muito boas, muito elevadas. Até 4 centímetros de espessura dá para você fazer de uma aplicação única. Lembrando sempre que 4 centímetros é dependendo do volume total que você vai trabalhar, depende um pouco da situação, temperatura ambiente, mas de qualquer forma, esse é um parâmetro referencial. E, de fato, é uma resina linda. Tudo que eu fiz com ela aqui até hoje realmente ficou lindo. Ela é muito transparente. A transparência dessa resina é belíssima, se compara a 4008. Então eu diria que ela é como se fosse uma 4008 em termos de beleza e uma 4230 em termos de espessura. Então basicamente é como se fosse a junção de duas resinas para uma única resina, tá? E vamos lá que eu quero mostrar para vocês aqui o que ela usa de endurecedor e contar um pouco para vocês das coisas que eu já fiz aqui com ela. O endurecedor dela é esse aqui, ó, o RUV 2300. E qual é a proporção dela? Para cada 100 gramas da resina epóxi, você coloca 30 gramas do endurecedor RUV 2300, tá bom? Então, é essa que é a proporção dela. E essa resina, ela vai dar uma transparência absurda e um acabamento superficial muito, muito bom. Mas não é só isso. Vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre as características dessa resina. Ela tem a gente pode colocá-la na linha das resinas RUV, ou seja, com proteção ultravioleta. Não quer dizer que é uma resina para você fazer um river table e largar lá no sol. Não, mas não é uma resina que vai amarelar tão fácil. Tá? Claro que dependendo da incidência de luz que tiver, pode acontecer aí em alguns anos ela amarelar, mas não quer dizer que vai amarelar. Eu já fiz testes aqui de deixá-la realmente exposta no sol por meses e ela continua resistindo super bem. Então, com relação a isso, você pode ficar tranquilo. Uma característica dessa resina é que se você vai fazer uma peça pequena, uma pequena river table, uma peça menor, uma bandeja que vai levar ali uma quantidade um pouco maior de resina, e não seja uma peça muito grande, pode acontecer de você não precisar fazer polimento superficial. Eu sei, tem muita gente que tem medo de fazer polimento superficial, tem receio e insegurança nisso. Talvez você não precise, tá bom? Por quê? Porque ela tem um acabamento superficial muito bom. Algumas resinas de alta espessura, a superfície dela não fica bonito, então você obrigatoriamente vai ter que fazer uma finalização. Agora, não quer dizer que um polimento não seja bem-vindo. Toda resina, quando você dá um polimento, realmente ela ganha em qualidade. Como uma resina de alta espessura, o polimento dela é mais difícil do que um polimento, por exemplo, de uma resina, uma 2004. Por quê? Porque é uma resina que no final ela fica mais dura. É uma resina realmente que é mais difícil de polir. Então, se você
tem aí receio, está inseguro, está com medo de polir, qual é a minha dica que eu te dou com relação a essa resina? Faça o seu river table, chegou no final, você dá uma última lâmina de uma resina de baixa espessura para você fazer o polimento, porque aí sim fica mais simples o polimento, tá bom? Mas ela dá um bom polimento, sim, é uma questão de ajuste, de você usar um bom abrasivo, uma boa lixa, uma boa massa de polir e uma boina boa. Não entra com qualquer coisa que realmente aí você vai ficar frustrado com o resultado final, tá bom? Eu tô falando por quê? Porque nós já passamos aqui por isso, de ter um abrasivo ruim e por ser uma resina dura, realmente chega no final, você tem problema. Ok, veja bem, essa é uma resina que não é uma resina para você fazer pecinha. Ah, eu quero fazer pingente. Não, não é essa resina que você vai utilizar. Ah, eu quero fazer canaletinha de tábua de corte. Não, não é essa resina que você vai utilizar. Ainda que ela tenha um bom endurecimento, uma boa reação, mesmo em lâminas muito finas. Você coloca ali 5, 6 milímetros de resina, ela tem um bom processo de cura. Essa resina tem uma coisa que eu gostei muito, que é o tempo de cura dela, que não é tão lento quanto uma 4230, mas também não é tão rápido quanto uma 2004. E isso te dá uma oportunidade de você fazer uma coisa que nós fizemos aqui, que é o seguinte: você coloca uma demão de resina, por exemplo, uma camada de resina de manhã, quando for no final do dia, por exemplo, ela está num ponto de gelatina que você consegue fazer uma próxima camada e ela vai fundir e você não tem uma linha divisória entre as camadas. Ou então te permite com que você coloque elementos ali dentro, conforme eu fiz aqui numa cabeceira que nós colocamos ali algumas conchinhas. Essa conchinha, ela entra um pouquinho na resina e depois você vem com outra camada, então ela cria um efeito bem interessante, cria uma fusão muito boa, graças a esse tempo de cura que ela tem ali. Então dá para você, com o passar do tempo, pegar ali a ideia do time do trabalho dela, e é muito simples nesse sentido. Também não é uma resina que, depois dos ajustes que foram feitos nela, não é uma resina que aquece demais. O chamado pico exotérmico dela é bem baixo, então você não tem problemas com amolecimento do molde. Às vezes você faz um molde ali mais simples, então ela, por ter um pico isotérmico baixo, ela não vai derreter ou amolecer o seu molde a ponto de deformar. Isso em algumas resinas pode acontecer, de dar uma deformada, inclusive às vezes na primeiro plástico que você coloca ali, separando, né, colocando do molde principal, você coloca uma fita adesiva e às vezes a resina aquece, cria ondulações ali no fundo. Essa resina não acontece isso. Então, por essas e por outras, eu diria o seguinte: se você está aí querendo fazer um river table, começar nesse universo river table, já está fazendo, cara, é uma excelente resina para você criar as suas peças, tá bom? E é isso. E eu vou deixar aqui embaixo, é claro, o link lá para a Redilize, onde você consegue comprar a sua resina Epox 8000, tá joia? E é isso, gente. Mais uma resina apresentada. Hoje é a resina para alta espessura que eu tenho utilizado aqui dentro da oficina, e a gente tem feito realmente coisas muito bonitas aí nos últimos tempos. Fechou? Vou deixar os links aqui embaixo dos vídeos também. É isso, gente. Um meu forte abraço. Até a próxima. Valeu e fui!